Cristo passa a habitar dentro de nós. E o nosso corpo então passa a ser templo desse Espírito. E esse Espírito agora agindo dentro de nós é o responsável para nos conduzir no caminho da salvação, ou responsável para nos conduzir no processo de santificação. Agora é o processo de santificação. E o Espírito vai nos ajudando a melhorar, a amadurecer, a crescer cada vez mais. Então o batismo não é simplesmente um mergulho na água, é algo muito mais profundo, é algo muito mais sublime, porque representa aquilo que de fato nós encontramos em Cristo. Em Cristo, a nossa velha natureza morre junto com Cristo naquela cruz. E quando Cristo ressuscita, a nossa nova natureza também ressuscita com Cristo. Em Cristo nós somos nova criatura. Louvado seja o céu. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Estamos hoje aqui para realizar esse ato maravilhoso, especial, que é o batismo do irmão José. Pela manhã, a irmã Nilza se batizou. Agora, o irmão José está completando também essa parte importante da sua caminhada. E nós vamos conduzir agora, tira um louvorzinho aí, dentro daquilo que nós já estamos acostumados, louvor próprio do batismo, né? Corinho. Pode. E a minha pergunta, José, diante da comunidade que está aqui agora em testemunho, o senhor confessa que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Confessa? Fala mais alto para a pessoa escutar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, como ministro do Evangelho, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Yeah.
palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. É ele aleijado nos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Até aí a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, essa passagem da palavra do Senhor é uma passagem muito linda, porque ela mostra como que às vezes Deus trabalha na vida do homem para demonstrar ao homem a sua misericórdia, seu amor, a sua bondade. O texto que nós lemos aqui fala de um momento em que o rei Davi, depois de conquistar o seu reinado, os irmãos lembram que Davi foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. E quando Davi foi ungido para ser rei, Saul era rei. E Saul perseguiu de todas as formas Davi. Mas Deus sempre preservou Davi, porque Deus tinha um propósito, um projeto na vida de Davi. Um dos filhos de Saul era amigo muito íntimo de Davi. Ele se chamava Jonatas. Jonatas não concordava com a atitude do seu pai, aquela atitude de querer perseguir o seu amigo Davi. E chega o momento em que Davi agora, ele toma posse do seu reino. E Davi então decide mostrar a bondade de Deus para alguém da família de Saul. E Davi então faz a pergunta se existia alguém ainda da casa de Saul vivo. Porque se existisse alguém da casa de Saul vivo, ele queria demonstrar a bondade de Deus. E Ziba então é chamado diante de Davi.
e fala com Davi: tem sim. Tem um homem chamado Mefibosete, ele é filho do seu amigo Jonatas. Logo do amigo de Davi ficou vivo, Mefibosete. E Davi, por amor a Jonatas, Davi decide demonstrar misericórdia e manda chamar esse Mefibosete. Mefibosete está onde? Pergunta Davi. Mefibosete está em Lodebar. Então chama, busca Mefibosete lá em Lodebar e traz ele aqui. Mefibosete era aleijado dos pés. Ele sofreu um acidente quando criança e ficou aleijado, totalmente dependente das pessoas. E alguém vai lá buscar Mefibosete. Podemos imaginar assim: Mefibosete jamais imaginaria que Davi fosse fazer o que ele fez. Era comum às vezes exterminar alguém da linhagem real, para que não houvesse um levante, uma rebelião. Mas Davi quer demonstrar aqui o amor e a misericórdia para com o filho de Jonatas. E ele vai então chamar Mefibosete. Esse homem chamado Mefibosete, que estava lá em Lodebar. Lodebar significa sem pasto, lugar sem pasto. E o que isso poderia representar para nós? O lugar sem pasto. O lugar sem pasto é o lugar sem vida. O lugar sem pasto é o lugar sem... poderia representar um lugar sem esperança. Representar um homem distante de Deus. O homem distante de Deus é um homem sem esperança. O homem distante de Deus é um homem sem vida. O homem distante de Deus vive uma vida que na verdade não faz sentido. Que sentido há na vida de alguém que não tem no seu coração a esperança de viver depois desta vida uma realidade eterna com Deus? Se a vida do homem for somente esses poucos anos que nós experimentamos aqui, irmãos, que sentido faria a vida humana? Mas Deus criou o homem para viver uma outra vida, uma outra realidade. Mas muitos estão sem essa esperança, muitos estão longe, muitos estão sem alegria, a semelhança desse homem, como se estivesse vivendo num lugar de pasto seco. O mundo é esse lugar de pastos seco, aonde as pessoas se encontram, distante de Deus. Mas assim como Ziba foi com uma mensagem do rei para trazer Mefibosete até a sua presença, o Senhor tem enviado os seus mensageiros para levar o Evangelho a toda criatura, porque o Evangelho nada mais é do que um convite ao pecador que se encontra exatamente no lugar de pasto seco, para que esse pecador possa vir experimentar a misericórdia de Deus, a misericórdia do Rei. Davi para nós aqui representa hoje, nesse contexto, o próprio Rei, o Senhor Jesus, que está convidando as almas perdidas desse mundo para vir estar com Ele e experimentar na presença do Rei a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, e experimentar uma nova vida, uma vida que faz sentido. Louvamos ao Senhor, porque nós encontramos esta vida. Hoje nós vamos cear com o Senhor, nós vamos sentar à mesa com o Rei hoje aqui, participar da ceia. Que coisa boa! O Senhor nos chamou para estar ceando à mesa do Rei. Quem era nós? Não merecíamos isso, mas o Senhor, por amor ao seu próprio Filho Jesus e ao seu próprio nome, e o Senhor amou as nossas vidas, e o Senhor nos convidou e nos deu hoje esse acesso à presença do Rei. Somos chamados para experimentar essa
presença do rei. Quando Mefibosete chega diante de Davi, Davi fala assim: olha, para Mefibosete, não tenha medo. As pessoas às vezes têm muito medo. Quando vai participar da ceia, tem cristão que fica com medo. Não tenha medo. Nós estamos diante do Rei gracioso. E quando nós confessamos a esse Rei o nosso pecado, a sua graça é imensa para nos cobrir, para nos perdoar, para nos ajustar, para renovar nossa comunhão e para nos dar condição de participar dessa ceia, desse banquete, da presença do Rei que está aqui hoje conosco. O Senhor, o Davi fez uma promessa para Mefibosete, e a promessa dele era que de restituição, eu vou te devolver o que pertencia ao seu avô, vou restituir para você. Meus irmãos, Cristo veio restituir na vida do pecador aquela vida que nós perdemos por causa dos nossos pais, Adão e Eva. Nós perdemos o direito daquela vida que Deus sonhou para o homem lá no Éden, mas Cristo veio restituir para o pecador essa condição, essa vida, de vida que faz sentido e de uma vida abundante na presença de Deus, na presença do Rei. Esse Rei sempre estará pronto a abençoar. E essa restituição, talvez você já perdeu tantas coisas nessa vida, pelos rumos e os caminhos que você entrou, você sofreu tanto prejuízo. Olha, Deus pode começar a mudar a sua história. Deus pode começar a restituir algumas coisas. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo, mas lá no final, Deus quis restituir para Jó. Aliás, não só restituiu para Jó, deu muito mais do que ele tinha. Isso é economia de Deus. Deus faz o que Ele quer, e como quer, e do jeito dele, e no tempo dele. Quem sabe alguém aqui vai receber também essa bênção graciosa de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nesse momento com essa palavra. Nós vamos cantar mais um louvor para nós passarmos ao procedimento da ceia.
Deus, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, nos diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou pão e agradeceu a Deus em partir e disse: esse é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns já adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Meus irmãos, a ceia é do Senhor Jesus. Diferentemente de alguns lugares, nós entendemos que todo o cristão batizado e que professa a sua fé como em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, tem a liberdade de participar da ceia, estando ele em comunhão com a sua igreja, com a sua comunidade, em comunhão com a igreja Corpo de Cristo. E a igreja Corpo de Cristo é muito mais do que uma denominação, é a igreja que está envolvendo diversas denominações. E aquele que está em comunhão com o Senhor Jesus, a ceia é, portanto, dele. E não é o pastor que diz para o membro se ele pode ou não participar da ceia. A Bíblia diz: examine-se, pois o homem há de si mesmo. É um momento de reflexão. Todo momento de ceia é um momento de nós refletirmos. E é evidente que quando nós refletimos, nós vamos encontrar alguma falha em nós. Nós vamos encontrar alguma falha em nós. Só não vamos encontrar falha depois do arrebatamento. Mas quando nós encontramos falhas, nós sabemos que nós estamos diante de um rei que demonstrou misericórdia para nós, e diante de um rei que é gracioso. E quando nós confessamos a ele os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos dar condição de participar do banquete da ceia espiritual. A ceia é o memorial daquilo que Cristo fez por nós, irmãos. Ele foi crucificado por amor às nossas vidas. Se ele não tivesse ido naquela cruz para receber a ira de Deus sobre ele, a ira de Deus que estava sobre o mundo e que está sobre o mundo, Cristo recebeu sobre ele para que aqueles que nele depositam a sua fé não recebam a ira de Deus, porque ela já foi derramada sobre Cristo. Então, com nossa fé em Cristo, nós estamos livres da ira de Deus. É por isso que a igreja não está destinada à ira de Deus. A ira de Deus não está destinada aos filhos, aos que nasceram de novo, aos que receberam a bênção da salvação. Louvado seja o Senhor Jesus. Quando nós ceamos, nós olhamos e lembramos da cruz e tudo aquilo que foi o alto preço que custou cada vida nossa. Precisamos lembrar disso, irmãos, e valorizar o sacrifício de Jesus. Porque se nós levamos a nossa vida de qualquer maneira, nós estamos valorizando esse alto preço que Jesus pagou para resgatar a nossa vida. Quando nós participamos da ceia, nós olhamos para trás, para o passado. Quando nós olhamos para o passado, nós olhamos para a cruz de Cristo, para aquilo que Cristo fez e
realizou de uma vez por todas, por nós. Quando ele bradou na cruz, ele disse assim: está consumado, está feito. Não tem mais nada para fazer. Cristo fez tudo para resgatar a alma do homem pecador. Ele pagou o preço. E nós olhamos para a cruz e entendemos: Cristo pagou o preço, Ele fez tudo. Não tem mais nada que eu precisa fazer. O que eu precisava fazer, Ele fez. Ele foi lá e cumpriu por mim. Ele pagou o preço. Mas Ele diz assim: participa da ceia até que Cristo venha. Então nós olhamos a ceia também, nos faz lembrar, olhar para o futuro. E o futuro da igreja é a grande esperança da igreja, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, porque Jesus virá, irmãos. Não duvide, é uma promessa fiel. Todas as promessas feitas por Deus se cumpriram no tempo determinado por Deus, e essa não será diferente. Jesus virá e o mundo será pego de surpresa, mas a igreja de Jesus não. A igreja de Jesus é a noiva preparada, a noiva do Cordeiro, e ela vai subir para estar com Cristo na eternidade para todo sempre. Enquanto a igreja não sobe, nós vamos aqui lembrando a cada ceia dessa esperança que hoje nós temos. Não estamos mais em Lodebar, a nossa vida não é mais aquela vida velha, passada, sem esperança, sem sentido. Nós encontramos uma nova vida em Cristo Jesus, com esperança de vida eterna. Amém? Vamos passar ao momento da ceia. Te louvamos, ó Deus, glorificamos a Ti, Senhor, pelo grande sacrifício do Senhor para resgatar a nossa vida. Apresentamos agora os elementos da ceia diante do Senhor. Apresentamos o suco da uva, que representa aqui, Senhor, aquele sangue que foi vertido naquela cruz, o sangue da nova aliança, que o Senhor fez com o seu povo. Aquele sangue que demonstrou aquele amor, esse amor eterno que nos atraiu até Cristo Jesus. Não fomos atraídos ao Senhor por nenhuma promessa tão insignificante dessa vida. Fomos atraídos ao Senhor pelo amor do Senhor, pelo sangue, pelo sacrifício. E apresentamos esse elemento, Senhor, e que quando a igreja participar, que haja de fato uma grande bênção nas nossas vidas. Apresentamos também o pão que simboliza o corpo do Senhor ali, moído, Senhor, ferido naquela cruz, recebendo os açoites, recebendo os pregos, recebendo os espinhos, recebendo toda a marca, por amor às nossas vidas. E quando nós participarmos, que o Senhor possa manifestar graciosamente, abençoando as nossas